Olá, galerinha do sexto ano da Copelg, sou a professora Elizabeth Zanon, e agora a gente vai fazer a correção de atividades do capítulo 7. Então, peguem o livro didático de vocês, peguem um caderno suplementar e vamos lá, mãos à obra. Então, agora na página 34, no Agora é com você, vamos corrigir a primeira questão, onde ela fala sobre os fenícios que inventaram o alfabeto. E aí, com relação a essa invenção, a letra A diz assim: quais são as diferenças entre o sistema de escrita inventado pelos fenícios e os primeiros sistemas de escrita dos egípcios e dos sumérios? A escrita egípcia e a suméria eram constituídas por um número muito grande de sinais e cada um representava uma palavra ou uma ideia. Já no alfabeto fenício, eles reduziram esses sinais para menos de 30, sendo atribuído um som diferente para cada sinal. Então, a diferença é essa. Na letra B, está pedindo para o que representou para os povos da antiguidade a invenção do alfabeto. Então, as letras e suas múltiplas combinações possibilitou representar os sons da língua, permitindo assim a escrita e também os textos, né? Então, devido a essa praticidade, o alfabeto pode ser adaptado por vários idiomas, sendo adotado por diferentes povos. E isso facilitou o registro e a comunicação de informações, e com isso também a questão da difusão do comércio e do conhecimento. Na questão 2, fala sobre as cidades fenícias que não tinham um governo único, por isso eram autônomas. Como é que era estruturada então essa sociedade nessas cidades? Então, a sociedade das cidades fenícias, elas tinham um monarca, que eram aristocratas influentes, comerciantes e donos de terras, e um clero poderoso, e a maioria da população era constituída de marinheiros e trabalhadores que confeccionavam joias, vidros, tecidos e também outros artigos. Agora com você, da página 39, na questão 1, a pergunta é para você citar algumas contribuições dos fenícios e dos persas que ainda influenciam o modo como a sociedade se organiza. Então, os fenícios eles desenvolveram o comércio marítimo e criaram um sistema de escrita que facilitou a comunicação e que serviu de base para vários alfabetos, inclusive o nosso, do Brasil. E os persas, com seu grande império, disseminaram o uso de moedas, padronizando as transações comerciais. Além disso, seu modo de administração influenciou impérios posteriores e também introduziu uma forma de governo mais tolerante com as tradições de outros povos. A questão 2 pede para você falar da importância do Ciro para a formação dos persas. Então, Ciro ele foi responsável por promover a unificação das tribos persas sob o comando de um único governador, possibilitando assim a formação de um único reino. Posteriormente, ele conquistou o reino dos Medos e também da unificação dos dois reinos, ele conseguiu fazer um império, dando início a um processo de conquistas que expandiu muito o território e também esses domínios. Na questão 3, vai falar sobre o governo de Dário. E aí está pedindo para explicar como ele conseguiu realizar aí esse governo e as principais medidas que ele tomou. Então, Dário, ele conseguiu ampliar esses territórios controlados pelos persas graças ao fortalecimento do seu exército. Esse exército era formado por mais de 100 mil homens, muito bem treinados, e isso permitiu aos persas importantes vitórias contra outros povos, como os trácios e os macedônios. E para administrar esses territórios conquistados, Dário criou um sistema de divisão das terras em províncias, que são as sátrapias, além de designar administradores de confiança que comandariam esses territórios e assim garantiria a ordem. Então, com isso, Dário ele podia estabelecer uma rígida vigilância dos povos conquistados, mas também mantinha algumas liberdades, de forma a evitar revoltas e protestos contra o domínio persa. Ele permitia, por exemplo, que os povos continuassem com suas tradições e suas crenças e dava posições administrativas aos líderes locais. Então, ele acabava conquistando o povo. A questão 4
Está pedindo para você consultar um planisfério e comparar com o mapa da Pérsia, né? E com essa comparação, depois você vai ter que citar 5 países cujos territórios no passado pertenciam aos persas. E aí aqui a gente está citando alguns países que estão na África, na Europa e na Ásia. Então a gente pode citar o Egito, a Jordânia, Síria, Turquia, Romênia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Cazaquistão e Quirguistão. Na página 40, no Ler e Descobrir, a gente tem uma imagem para observar e aí vocês vão ter que descrever essa imagem. Então, esse relevo, ele mostra diversas pessoas em fila, carregando objetos em suas mãos para serem entregues como oferendas a Dali. Uma das pessoas leva consigo um camelo que provavelmente será entregue como oferenda. Na letra B, está pedindo para você ver qual é a relação que pode se estabelecer entre Dário e a produção da imagem na questão do seu governo. Então, Dário e seu governo, ele procurou destacar seus atos importantes por meio de imagens e obras, como forma de propaganda, publicidade. Assim, elas representavam seu papel como líder, administrador ou até mesmo conquistador, que é o que a gente consegue ver na imagem. Na letra C, você fazer uma pesquisa e procurar descobrir onde ficavam os territórios das partes e dos partas, e dos bactrianos. E depois você tem que responder por que esses povos levavam oferendas ao rei Dário. Então, os partas eram um povo que vivia em Pártia, região localizada no nordeste do atual Irã. Já os bactrianos viviam na Bactria, um antigo reino do Oriente Médio, localizado em uma região onde hoje é o Tajiquistão e o Uzbequistão. Essas regiões pertenciam na época ao Império Persa e por isso eles pagavam esses tributos. Na página 45, o Agora é com você, na questão 1, a gente vai estar falando sobre os hebreus. Então, a organização social dos hebreus ela era comunitária, não existia propriedade privada de terra e nem hierarquia social complexa. Eles estavam estruturados em tribos sem a existência de um governo centralizado. Posteriormente, foi instaurada a liderança do juiz, que exercia a função de chefe militar, autoridade política e também autoridade religiosa. Na questão 2, está pedindo para você falar qual foi o papel da religião na identificação das tribos hebraicas como um único povo. Então, a religião ela teve um papel fundamental na união dessas tribos. A ideia de que elas eram escolhidos por Deus e de que Canaã era a terra prometida fez com que eles se unissem em torno de um mesmo ideal, de uma cultura e uma religião comum. Na questão 3, os judeus foram o primeiro povo a seguir o chamado monoteísmo ético. O que seria isso? Então, esse monoteísmo ético é a crença em um único Deus que ditava normas de comportamento e exigia uma conduta ética. A palavra Deus está com D minúsculo, porque aqui a gente ainda vive aquelas divindades, aqueles vários deuses. Então, eu continuo com esse D minúsculo. Então, era importante, por exemplo, que os fiéis praticassem a justiça, ajudassem a defender os órfãos, as viúvas e os pobres, fossem humildes e não se envolvessem em subornos. Na questão 4, para falar sobre a diáspora. O que foi essa diáspora que ocorreu e também teve um grande papel dentro do judaísmo? A diáspora ela foi o processo de dispersão dos hebreus para várias regiões do mundo por conta das invasões e conquistas de seus territórios por outros povos, especialmente os romanos. Então, trocando em miúdos, a diáspora foi quando os hebreus se espalharam pelo mundo. E por conta disso, por 2000 anos, os judeus não voltaram a ter um governo autônomo na região da Palestina. Nesse longo período de 2000 anos, um dos principais elementos de manutenção de uma identidade nacional e religiosa foi a religião judaica. Na página 46, no Ler e Descobrir, na questão 1, quem eram os profetas? Então, eles eram figuras presentes em várias culturas antigas e para eles era atribuído o dom de falar com os deuses,
de explicar os sonhos. E os hebreus, entre os hebreus, tinham profetas muito importantes, porque eles representavam a vontade de Deus e também criticavam a realidade social. Na questão 2, está falando para você analisar um texto que vai fazer críticas ao profeta Amós e também aos ricos poderosos. Então, está questionando você a perceber essa crítica. Então, Amós, ele vai criticar o fato de os poderosos realizarem sacrifícios, ofertas e eventos religiosos e também canções para Deus, mas continuarem agindo com maldade, pois vão oprimir os pobres, vão roubar o trigo deles, vão ser corruptos, vão ser injustos. Então, ele questiona muito isso. Não adianta eu adorar Deus se eu continuar sendo mal, se eu continuar fazendo maldade, se eu continuar sendo corrupto. No Explore seus conhecimentos da questão 1, a resposta correta é a letra C. A pergunta é: sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar o quê? Então, sobre esses povos, é correto a gente falar que os fenícios desenvolveram uma talassocracia, que é um regime organizacional baseado no comércio da navegação por mares fechados e também por vias fluviais, que são os rios, que vendiam todo o que podiam transportar em suas embarcações, realizando um intercâmbio de produtos. Na questão 2, em relação aos povos da antiguidade, o que é correto a gente dizer? Que, em função dos contatos comerciais que mantinham com diferentes povos, os fenícios sentiram necessidade de um meio prático para facilitar a comunicação, criando uma das invenções mais importantes da história, que é o alfabeto, que era composto por 22 sinais, sendo mais tarde melhorado pelos gregos, acrescentado algumas letras, e esse alfabeto grego deu origem ao alfabeto latino, que é o mais usado atualmente. Então, aqui na questão 2, a resposta correta é a letra B. Na questão 3, uma das principais cidades fundadas pelos fenícios. Qual será que foi dessas 4 cidades que estão aqui no livro, na página 47? Qual delas será que foi criada pelos fenícios? A letra C, Biblos. E além de Biblos, também a gente tem outras cidades fenícias que são destaques, como Sidon e Tiro, que tinham autonomia política e administrativa, bem como a colônia fenícia de Cartago. Na questão 4, a letra C é a questão correta. A 4 está pedindo para falar sobre o Império Persa. E aí foi durante o governo de Dário que esse império atingiu toda a sua extensão, a sua área chegou a quase 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, para ter uma ideia, o Brasil tem um pouquinho mais do que essa quantia. Então, imagina como esse imperador Dário conquistou terras. E com relação à população, estima-se que viviam sob o comando de Dário cerca de 10 milhões de pessoas. Na questão 5, a resposta correta é a letra B. E a questão 5 é para você falar sobre a história e cultura, o que a gente pode afirmar sobre a história e a cultura dos povos que ocuparam essa região da Mesopotâmia. Então, a gente pode falar que os persas criaram uma religião própria, baseada no Hormuz, conhecida também como zoroastrismo, e os princípios dessa religião é o Avesta e a questão do bem e do mal. E apesar de ser considerada monoteísta, diversos estudiosos consideram a dualidade, essa luta entre o bem e o mal, como um conflito entre Deus do bem e Ahriman, que é o Deus do mal. Então, por volta do ano de 550 a.C., Ciro, que é o primeiro rei persa, ele vai conquistar o reino dos Medos, promovendo assim a unificação dos dois povos, dos Medos e também dos persas. Assim, vai ter início o Império, que vai durar 200 anos. Na questão 6, a resposta correta é a letra D, porque as frases 2, 3 e 4 é que estão corretas, e essa análise vai ser feita depois de você ler o texto da questão 6, e aí a gente vai perceber que o povo hebreu foi o primeiro na história a adotar uma religião fundamentada no monoteísmo ético, caracterizado pela existência de uma divindade com uma função normativa bem definida. Qual era essa função? Fazer com que os homens agissem de forma ética, correta e justa. Entre os hebreus, a existência dessas normas a partir de Deus, ou Javé e Yavé,
é que, embora inatingível, ele deveria ser situado como ponto de referência do bem, da verdade e da justiça. Na questão 7, é para você colocar V ou F, então a letra A é falsa, porque os hebreus não chegaram a constituir o império e seu maior legado para a história foi sim um monoteísmo ético. A letra B é verdadeira, então não tem nem o que a gente comentar. A letra C também é falsa, porque os primeiros grupos eles eram sim nômades, mas evidências arqueológicas comprovam que lá por 1230 eles passam a ser sedentários. A letra D é verdadeira e a gente vai agora para a questão 8. A resposta correta na questão 8 é a letra C, que aqui tem um pronunciamento e aí em cima desse pronunciamento você vai ter que fazer uma análise e tentar encontrar a resposta correta. Então, os textos proféticos do Antigo Testamento, além de guardarem, segundo a tradição judaico-cristã, o anúncio da vinda do Messias, também passam a revelar muitos aspectos do contexto histórico do que acontecia na vida dos hebreus. Então, o trecho em questão, trecho bíblico, ele vai evidenciar a crítica do profeta Isaías àqueles que enriqueceram à custa da população. Ele vai questionar como é que essas pessoas ficaram ricas explorando a população pobre. E aí vem as atividades suplementares, que também vamos fazer a correção. Então, como é que você viu a história do alfabeto? Ela se relaciona com a participação de diferentes povos ao longo do tempo. Quais são esses povos que participam dessa história do alfabeto? Então, nós temos os cananeus, que também são chamados de fenícios, gregos e romanos. Na letra B, de que maneira esses povos estão relacionados com a história do alfabeto? E aí aqui tá, como é que os cananeus, que também são chamados fenícios, estão relacionados com o alfabeto e como é que esses gregos e romanos estão? Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo para poder ler direitinho essa resposta, fique à vontade. Eu recomendo que vocês vão pausando o vídeo para vocês ir acompanhando a escrita, porque eu estou só dando uma pincelada com a minha fala. Vocês vão ter que ler essas informações. A questão 2 é para você marcar a resposta correta e é falando sobre os fenícios e o seu legado. O que os fenícios deixaram para nós? Então, a resposta correta é a letra C. Eles deixaram o alfabeto. Na questão 3, também eu estou falando sobre esses fenícios e eu quero saber uma maneira correta para eu falar sobre esses povos. E aí a resposta correta aqui vai ser a letra D, que vai falar da localização, aonde eles se localizavam. A Fenícia, ela não tinha terra boa para agricultura, então ela vai se destacar na questão marítima, tudo aquilo que a gente já viu. Ela vai criar uma rota comercial, enfim. Dê uma pausinha no vídeo, leia direitinho aqui a resposta, veja se o que você colocou ali na sua atividade realmente está correto, se não está faltando alguma coisa. E aí continuo falando desses fenícios, que eles vão desenvolver esse comércio, eles vão se tornar os poderosos, a principal atividade econômica, vão fundar diversas colônias. E na questão 4, então você tem que analisar uma imagem que é da prática do tingimento dos tecidos. E aí você vai falar um pouquinho sobre essa atividade, como é que ela contribuiu para o desenvolvimento econômico de um povo. Então acredita-se que até o nome fenício vem da palavra grega púrpura, que é cor, que é tingir, para vocês verem como era bem complexo essa questão dos tecidos tingidos, que era um dos produtos mais desejados da época. Aí vem a questão 5, aonde eu estou falando das tribos, e aí eu vou ter que citar duas que vão se destacar, e aqui eu vou ver que a primeira é unificada com a liderança de um rei, cujo seu exército vai viabilizar o domínio de outros reinos e também de outros povos, criando assim uma monarquia. E a segunda foi unificada sob o comando do príncipe Ciro, que dominou os medos à medida que começou a ampliar o território do seu reino. A questão 6. Por que a liberdade cultural concedida aos povos dominados foi benéfica? Por que foi bom dar essa liberdade cultural para esses povos dominados? Então, quando eles permitem que esses povos mantenham sua cultura, os persas estão ganhando a simpatia, estão agradando, então estão criando condições de amizade, e se eu sou amigo, eu não vou me revoltar.
Na questão 7, você vai explicar de que forma e qual é o objetivo de Dário em dividir seu império. Então, o objetivo era de administrar melhor e proteger melhor. E aí ele vai dividir em 20 províncias, as quais são denominadas de sátrapias. E a questão B, você vai explicar a importância da rede de estrada feita pelo Império Persa. Então, as estradas construídas por Dário, elas pretendiam interligar todo o Império, comunicar todo o Império. Então, ela tem essa função. Na questão 8, você vai colocar verdadeiro ou falso também nas questões. E aí, a primeira frase ela é falsa, que Dário ele não destrói estradas, mas ele constrói estradas. A questão B é verdadeira. A C também é falsa, porque eu estou dizendo que ele incentivou a produção de imagens que vai valorizar os deuses mitológicos. Não, ele substituiu as imagens e figuras por imagens que representam o papel de um líder. A D e a E é verdadeira, são respostas verdadeiras. E aí vem a questão 9, onde você vai ter que indicar 2 fatores importantes para a unificação das tribos hebraicas. Um desses fatores é a questão da identidade, para desenvolver a própria religião, a crença da terra prometida. E essa identidade única de religião e a crença nessa terra prometida são os 2 motivos que vai fazer essa união. Na questão 10A, você vai ter que me dizer qual é a religião que está falando ali no texto, que é a religião judaísmo. Na 10B é a sociedade hebraica. Então, a origem dessa religião está associada aos hebreus. Na questão 11 também é verdadeiro ou falso. E aí a letra A é verdadeira, a letra B é falsa. A letra B eu estou falando do judaísmo, que é uma religião introduzida pelo povo hebreu, que é o primeiro povo da história a se tornar monoteísta. E isso vai acabar influenciando outras religiões como o cristianismo e o islamismo. A C e a D são verdadeiras. E a letra E é falsa, porque os hebreus eles são originários da Suméria, no sul da Mesopotâmia. E de lá eles vão emigrar para a Palestina ou para a terra de Canaã. A questão 12A e 12B é verdadeira. A C é falsa, porque inicialmente, quando ainda viviam no sul da Mesopotâmia, os hebreus eles eram politeístas. Então lá no início eles são politeístas. Só depois é que eles vão se tornar monoteístas, quando aparecerem os profetas. Então, a letra D é falsa, que vai falar da questão da Palestina, que foi conquistada pelo Império Romano. Em 70 depois de Cristo, os judeus eles vão tentar se libertar desse domínio e vão ser violentamente reprimidos. Diante de toda essa violência, os hebreus vão se dispersar, que é a diáspora, e vão ficar perdidos, vamos dizer assim, e vão demorar muito tempo para se organizar novamente. Somente em 1948, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, vai criar a região da Palestina e o Estado de Israel. E aqui então a gente fecha o capítulo 7. Bom estudo para você!